como serão as tecnologias em 2023. Vamos dar uma olhada nos protótipos e nas tendências que com certeza vão surpreender algumas pessoas e talvez, ao contrário, deixar outras desapontadas e fazê-las pensar sobre para onde está indo esse mundo louco, louco, louco. Comecemos pelos setores mais comentados e sigamos até os mais impactantes. Vamos! Computação quântica. No campo da criação de computadores quânticos, em 2023, podem acontecer vários eventos significativos ao mesmo tempo. Espera-se que seja justamente neste ano que surja o primeiro modelo comercial de computador quântico. A empresa Fujitsu e o Instituto de Pesquisa RIKEN planejam iniciar a produção comercial de computadores quânticos em 2023. Esse computador será muito mais poderoso do que o Frontier, o supercomputador mais rápido do fabricante até hoje. O computador dá 64 qubits, unidade básica de informação quântica, enquanto o do Google possui 53. E os cientistas da Universidade de Sussex, em 2022, alertaram que os computadores quânticos podem quebrar o algoritmo de criptografia usado na rede do Bitcoin. Isso já causa alvoroço na comunidade blockchain há bastante tempo, por isso eles já estão criando novas criptomoedas e blockchains que seriam resistentes. Como disse o fundador do Ethereum, Vitalik Buterin, para cada algoritmo criptográfico que os computadores quânticos possam quebrar, nós encontraremos uma substituição que os computadores quânticos não conseguirão quebrar. No ano de 2022, redes sociais estão cheias de belas imagens feitas por redes neurais. Agora, parece possível criar qualquer coisa com poucos cliques. A criação de imagens por redes neurais tornou-se uma vertente artística. Os especialistas vão primeiro para uma rede neural, geram lá, e depois transferem o resultado obtido para outra rede neural. Surge todo um espaço de trabalho com uma estrutura multinível, onde é possível utilizar diferentes redes neurais e conectá-las umas às outras. Você pode pegar um personagem usando uma rede neural, remover o fundo dele, com a segunda transformá-lo em 3D e depois, com a terceira, estilizar ele de alguma forma. É possível fornecer uma imagem à rede neural que indicará um prompt para gerá-la. Ou seja, realizar engenharia reversa do PROMPT, isso é justamente um pedido detalhado, muitas vezes um texto grande e complexo, com suas próprias palavras-chave e uma sintaxe específica. A criação de PROMPT também se tornou uma espécie de profissão ou até mesmo uma arte, mas você pode simplificar. Em vez de inserir solicitações de texto na barra de pesquisa do programa, basta colar links para duas imagens em formato Joint Photographic Experts Group. A inteligência artificial combina duas imagens em uma, unindo cores, composição, detalhes, formas e estilos. Também existem dificuldades no amadurecimento, por exemplo, as mãos nem sempre saem bem. Mas, considerando a velocidade de desenvolvimento da rede neural, parece que isso também em breve não será mais um problema. Já há avanços para vídeos. Estas imagens são da Meta, o resultado do trabalho da rede neural que transforma imagens carregadas em vídeo. O arquivo original é integrado com vídeos aprendidos e, como resultado, a imagem começa a se mover mais ou menos como deveria para o objeto retratado. Parece que as redes neurais vão tirar muitos empregos das pessoas. Aliás, não só das pessoas, as redes neurais já estão tirando trabalho umas das outras. Lembram das notícias de que as redes neurais aprenderam a criar deepfakes tão realistas que é muito difícil reconhecê-los? Pois é, o problema foi resolvido com a ajuda de outra rede neural. A empresa Intel apresentou a rede neural Fake Catcher, que reconhece deepfakes com precisão de até 96%. Sobre deepfakes, em mais detalhes, neste caso. Baterias. A indústria automobilística, atualmente, consome um pouco mais da metade de todo o lítio extraído no mundo. Uma bateria, em média, requer 8 quilos desse metal, sendo que sua produção anual é de 100 mil toneladas. Acredita-se que a tendência de migração para o transporte elétrico protege o meio ambiente. Ao deixar de usar petróleo, um recurso não renovável, a humanidade passa a depender de outro que também pode se esgotar, ainda mais porque a extração de lítio
está longe de ser ecológica. Por exemplo, para conseguir uma tonelada desse metal, são usados mais de 2 milhões de litros de água. Quanto à reciclagem das baterias de íon lítio, também há grandes questões. A eliminação dessas baterias traz muitos problemas e pouquíssimos benefícios. Mas com tanta produção no mundo, logo a reciclagem será indispensável. Até agora, quem melhor aprendeu a obter lucro com a reciclagem foi na China. Os chineses extraem mais lítio das baterias de íon lítio, uma quantidade média de níquel e manganês, e menos cobalto. Os produtos finais geralmente são compostos químicos, como sulfato de cobalto e sulfato de níquel. Além da líder China, a reciclagem de baterias de íon lítio é feita em menor escala na Coreia do Sul, União Europeia, Japão, Canadá e Estados Unidos. Olhem para esses dois gráficos. À esquerda, os volumes de fornecimento de células de bateria, à direita, as capacidades dos mercados para reciclagem. Essas previsões mostram que a reciclagem global não acompanha o ritmo da produção. Em breve, a maioria das baterias dos países desenvolvidos deve ser enviada à China para reciclagem. Seguindo as tradições do colonialismo global do lixo, já discutimos os fluxos mundiais de resíduos em outro episódio e agora continuaremos falando sobre baterias. Talvez seja justamente o ano de 2023 que prometa uma revolução nas tecnologias de armazenamento de energia e finalmente nos despediremos das baterias de lítio. Vamos dar uma olhada, não nas falsas promessas criadas apenas para captar o dinheiro dos investidores, mas sim nos desenvolvimentos reais dos gigantes da indústria de baterias, como Contemporary, Amperex, Technology Limited, Murata, Panasonic em parceria com a BMW, Toyota e outros grandes grupos. Vamos começar com o desenvolvimento deste senhor idoso, que em 2022 completou 100 anos. John Goodenough recebeu o Prêmio Nobel de Química em 2019 pelas baterias de íon lítio que usamos atualmente em nossos smartphones. E agora, ele vai livrar sua criação dos perigosos dendritos explosivos com a ajuda do vidro quântico. A solução foi encontrada em 2017 e desde então, o inventor, com a ajuda da Panasonic e da Toyota, conseguiu colocar sua teoria em prática. Ele desenvolveu o vidro quântico. Como eletrólito, esse material é dopado com materiais alcalinos. Dessa forma, a bateria fica livre do problema explosivo dos dendritos pontiagudos, o que significa que ela pode ser carregada tão rapidamente quanto a física permitir. As baterias com vidro quântico de Goodenough serão feitas pela Quantum Space. A Contemporary Amperex Technology Limited, gigante chinesa, produz protótipos de células de estado sólido de silício e grafeno e testa baterias de íon sódio. Estas baterias foram apresentadas em 2021 e devem ser lançadas em 2023. Elas têm um ânodo de carbono sólido e um cátodo de óxido metálico. O sódio é 100 vezes mais fácil e barato de extrair que o lítio. Seus íons, maiores e mais estáveis, têm menor capacidade, mas custo inferior. No frio, em vez de cobalto e níquel, usam ferro e manganês. Também existem desenvolvimentos de eletrodos de silício, grafeno e compósitos. Amostras comerciais de eletrodos à base de silício já estão prontas, e os de grafeno são esperados até 2025. Eles vão substituir os ânodos de grafite nos sistemas eletroquímicos de íon lítio existentes. Ânodos com silício são capazes de armazenar 20 vezes mais energia do que os tradicionais de grafite, ou seja, as baterias de silício e grafeno da Contemporary Amperex Technology Limited podem fornecer uma capacidade real 20 vezes maior do que as baterias de íon lítio modernas. Existem também as baterias líquidas de cálcio antimônio que podem substituir as baterias de chumbo ácido. Os primeiros protótipos já estão sendo instalados em usinas solares e eólicas, e os modelos comerciais serão testados em 2023. A finalidade delas é o armazenamento estacionário de energia. Elas possuem um ânodo de cálcio líquido, um cátodo líquido com partículas de antimônio e um eletrólito de sal fundido. Elas são mais baratas e seguras do que as de lítio-ferro, fosfato e lítio-titanato, além de durarem mais e não exigirem manutenção, ao contrário das de chumbo ácido.
Também existem os ultracondensadores ou ionistores, que já são usados há muito tempo, onde é necessário liberar rapidamente o máximo de energia com alta corrente, e sua eficiência chega a 98%. Esses capacitores, por exemplo, são usados em vez de baterias de íons de lítio em gravadores de vídeo automotivos premium. Eles duram mais e não podem pegar fogo. Em condições de variações extremas de temperatura, os ultracondensadores armazenam mais energia com o mesmo tamanho dos capacitores acumuladores comuns. Sua tecnologia é baseada no princípio dos nanotubos de carbono orientados verticalmente, e ela é utilizada por muitas startups americanas que tentam acelerar o carregamento rápido de carros elétricos. O alto custo ainda impede a popularização desses sistemas, mas em nichos eles já terão espaço em 2023. Alguém pode dizer que há cerca de 15 anos ouvimos regularmente sobre muitos desenvolvimentos semelhantes, mas a bateria eterna ainda não chegou ao mercado. Isso é, de fato, pura conspiração global. E não estará totalmente certo. Na verdade, as tecnologias são implementadas regularmente. O carregamento rápido dos celulares é resultado desse aprimoramento nas baterias de íon de lítio. Ou, de exemplos recentes, a Xiaomi e a Huawei estão usando baterias de íon de lítio, com ânodo de silício oxigênio, em vez do grafite comum, como todos os outros, e apenas em certos modelos topo de linha e caros. Essas tecnologias começaram a ser pesquisadas há 6, 7 anos. Veja quanto tempo foi necessário para a comercialização. Outro exemplo de longo prazo para comercializar uma tecnologia são esses painéis solares de nova geração feitos de titanita de cálcio. Descoberta há quase 200 anos, a perovskita só recentemente começou a ser vista como um elemento promissor para células solares eficientes e baratas. Esse mineral é raro na Terra, mas no início dos anos 2010, cientistas criaram seu análogo sintético, a titanita de cálcio. A revista Science incluiu a perovskita entre as 10 invenções revolucionárias de 2013. Agora, cerca de 10 anos depois, a tecnologia enfim começa a chegar. Cientistas dos Estados Unidos da América e Canadá criaram uma célula solar de 2 camadas de perovskita com eficiência recorde de 27%. Cada camada absorve parte diferente do espectro. Cientistas de uma subsidiária da Universidade de Oxford também obtiveram resultados semelhantes. Por enquanto, essa é uma tecnologia em que uma camada de perovskita é aplicada sobre uma base de silício, mas, com o tempo, os desenvolvedores esperam que a camada de silício possa ser completamente removida. A primeira instalação de proteção solar com módulos solares de perovskita foi inaugurada em Lublin, Polônia, em 24 de agosto. A Sol Technologies lançou persianas fotovoltaicas usando células solares de perovskita. Os chineses também avançam. Em 2022, a fabricante Microquanta Semiconductor começou a construir uma usina solar terrestre de 12 megawatts. E, para encerrar o assunto de energia, vamos dar uma olhada nesta pequena bateria de areia. Na Finlândia, ela parece um bunker de 7 metros, com cerca de 100 toneladas de areia, de baixa qualidade dentro. Ele é muito adequado para armazenamento de energia devido à alta capacidade térmica. A areia, assim como a pedra, aquece lentamente e também esfria lentamente. O calor vem de fontes de energia renovável, como turbinas eólicas e painéis solares. A areia é aquecida até 500 a 600 graus Celsius e mantém essa temperatura por vários meses. No frio, o calor acumulado é usado para aquecer as casas. No contexto das notícias anteriores, isso, claro, não é uma tecnologia revolucionária, mas, convenhamos, eles implementaram isso de forma muito competente lá na Finlândia. A robótica já não surpreende muita gente, com robôs domésticos assistentes. Porém, aos poucos, eles vão se aperfeiçoando e se tornando cada vez mais versáteis. Se antes eram mais brinquedos, agora realmente assumem o papel de assistentes. Um exemplo marcante disso é o robô Bot Hand da Samsung. Ele pode recolher roupas, trazer bebidas, carregar a lava-louças, servir vinho e até mesmo arrumar a mesa.
O Android está equipado com uma poderosa inteligência artificial que permite reconhecer objetos e até analisar os materiais de que são feitos para calcular a força de pegada. Não só os avanços pacíficos se destacam na robótica mundial. As máquinas militares também impressionam. O drone da empresa israelense Elbit Systems pode ser lançado manualmente ou por multirotor. Ele é capaz de transportar vários drones kamikaze e foi projetado para atingir alvos em edifícios e túneis. O drone kamikaze também pode criar mapas tridimensionais do terreno e o software baseado em inteligência artificial permite que ele classifique os alvos. No entanto, os fabricantes alertam que qualquer equipamento pode apresentar falhas e, durante uma eliminação precisa, por exemplo, isso pode acabar em tragédia. Por isso, representantes da Elbit ressaltaram que, no fim, é o soldado quem aperta o botão de eliminação. Carne artificial. Existem muitas startups nessa área, mas este já é um resultado industrial real. A empresa israelense Redefine Meat criou uma impressora 3D que imprime carne e pode produzir 15 toneladas de produto por dia. Além disso, é possível ajustar o grau de rigidez e até mesmo a porcentagem de gordura. Nos bifes artificiais, a impressora cria músculo, gordura e sangue, tornando difícil distingui-los dos verdadeiros. Os ingredientes são grão de bico, soja, ervilha, beterraba, levedura alimentar e leite de coco. A empresa tem 8 impressoras de carne, 2 em Israel e 6 na Holanda. Atualmente, a empresa está trabalhando para aproximar ainda mais a estrutura e o sabor da carne artificial à carne natural. Neural Interfaces. Quem parecia ser responsável pela implantação de chips era Bill Gates, mas Elon Musk se antecipou. Ele já apresentou os avanços da startup Neuralink na conferência apropriada. Em vídeo, o computador, com a ajuda do chip, transformava os impulsos neurais em dados, e com isso, o macaco podia digitar textos, chegando até o escrever uma mensagem com sentido. Posso ganhar umas guloseimas, por favor? O próximo objetivo é implantar o chip no cérebro humano. É justamente em 2023 que eles pretendem concluir isso. A startup já enviou a maior parte dos documentos para os órgãos reguladores, para que eles autorizem os testes dos chips em pessoas. Segundo Musk, os engenheiros querem tornar tudo o mais seguro possível e também garantir que o chip seja aceito sem problemas e não seja rejeitado pelo organismo humano. Uma das principais tarefas da Neuralink é ajudar pessoas com deficiência. Os chips permitirão devolver a capacidade de comunicação para pessoas paralisadas. A startup desenvolve implantes oculares para restaurar a visão e chips na medula espinhal para recuperar a mobilidade dos membros. Na verdade, esses desenvolvimentos não ocorrem só com Elon Musk. No Texas, cientistas desenvolveram uma cadeira de rodas controlada pelo pensamento por pessoas paralisadas. Alguns voluntários alcançaram 98% de precisão após o curso de treinamento. Pessoas paralisadas controlavam a direção da cadeira de rodas pensando em mover partes do corpo. Por exemplo, pensavam nas mãos para virar à esquerda ou nas pernas para virar à direita. O computador lia os sinais neurais dos voluntários e os transformava em comandos para a cadeira de rodas. Mas será que tudo isso vai ser necessário para a humanidade em 2023, se ela estiver à beira de um apocalipse nuclear que assusta tanta gente? Ultimamente, as notícias mundiais dão, para dizer o mínimo, muitos motivos para pessoas ansiosas pensarem sobre isso. Mas sobre isso teremos um episódio separado. Inscreva-se nas notificações para não perder. Acho que por hoje é só. Há muitas outras áreas e tecnologias, mas seu tempo também é limitado, certo? Escrevam aí. O que acharam de tudo isso? O que tem mais, coisas assustadoras ou inspiradoras? Obrigado por assistir. Até os próximos episódios no canal.